A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos ir prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta semana nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por data 5 de maio de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é Os Inimigos do Cristão. Queridos, a palavra de Deus identifica aí 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo de nossa carreira cristã: o diabo, a carne e o mundo. Portanto, nesta lição nós estudaremos cada um desses inimigos, o conceito bíblico de cada um deles e como, do ponto de vista doutrinário, a Bíblia nos orienta a lidar com esses inimigos. Diante da nossa jornada para o céu, nos deparamos aí com esses 3 inimigos. Dessa forma, devemos estar biblicamente instruídos e espiritualmente preparados para enfrentá-los ao longo da caminhada com Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e queridas irmãs, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que é uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 29 de abril de 2024, tem como título A realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Hoje nós temos 2 textos bíblicos. O primeiro encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 39, que diz assim: O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Também o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Queridos, apesar de encontrarmos aí diversas perspectivas que questionam a existência do diabo, como cristãos, a nossa convicção se baseia na palavra de Deus. Na psicologia, muitas vezes interpreta-se o diabo como uma projeção dos medos e angústias do inconsciente humano, uma representação simbólica dos conflitos internos e dos impulsos negativos. Na filosofia, algumas correntes podem ver o diabo como uma metáfora para o mal moral ou uma ilustração de dualidade inerente à natureza humana. Já em certos círculos teológicos liberais, algumas pessoas podem ver o diabo como uma figura mitológica ou simbólica, não necessariamente uma entidade literalmente existente. Como cristãos, fundamentamos a nossa crença na existência do diabo na palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, testemunham sobre a existência e as atividades malignas do diabo. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, confrontou diretamente Satanás e alertou sobre as suas artimanhas. O diabo, por exemplo, pode ser observado na tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus em várias vezes, mostrando sua natureza enganadora e maliciosa. No entanto, Jesus resistiu firmemente às tentações, demonstrando a maneira pela qual os cristãos podem enfrentar e vencer os ataques do diabo por meio da palavra de Deus. Portanto, queridos, como cristãos, reconhecemos a realidade do diabo como um ser espiritual maligno que busca nos afastar de Deus. Dessa forma, devemos permanecer vigilantes e firmes na nossa fé, confiando no poder de Cristo para nos proteger e nos fortalecer contra as investidas do inimigo.
Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.